DW Jornal da Noite. Boa noite. A analista diz que a morte de Mariano Nhong fragiliza ainda mais a junta militar e abre caminhos para a estabilidade da zona centro de Moçambique. Abre caminho e boas perspectivas para a estabilidade, sobretudo aqui ao longo do corredor da zona centro. Carlos do Rosário diz hoje em tribunal que o Estado moçambicano não está a pagar as dívidas ocultas e nem precisa de pagar nada. Não estava a contrair outra dívida. Garantia não é dívida. Garantia é simplesmente um papel. Na província angolana do Mochico, cidadãos estão insatisfeitos com a qualidade de serviços prestados no Hospital Geral. É um caso muito preocupante. 192 óbitos em 3 meses. O Jornal da Noite desta terça-feira, dia 12 de outubro de 2021, começa agora comigo, Braima Darame. A morte do líder da junta militar, Mariano Nhong, continua a marcar a atualidade com reações de vários quadrantes da sociedade moçambicana. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, o Instituto para a Democracia Multipartidária considerou que Nhong era uma ameaça à segurança e teve um fim esperado. A organização não-governamental assinala que há mais de 2 anos que as entidades do governo e vários atores da sociedade procuraram aproximar-se de Mariano Nhong e encorajá-lo a fazer parte do processo do DDR, mas os apelos não tiveram acolhimento por parte do líder da junta militar, uma dissidência armada da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, principal partido da oposição. Sobre este assunto temos neste jornal o analista político do Instituto para a Democracia Multipartidária, Dércio Alfazema, a quem começo por perguntar a sua reação ao desfecho de Mariano Nhong. É uma situação trágica, lamentável, mas que também já era de esperar, porque Mariano Nhong fechou todas as possibilidades de se encontrar qualquer outro tipo de solução. Lembra-se que está em curso o processo BDR e, vezes em conta, houve mensagens de sensibilização, de mobilização para que ele e o seu grupo fizessem parte do processo. Alguns, felizmente, aderiram ao processo, mas Mariano Nhong e alguma parte do grupo não aderiram a esse processo. Houve tréguas militares que foram por si desrespeitadas, e uma vez que também eram outras vidas que estavam sendo colocadas em causas pelas ações do Mariano Nhong. Mas agora, qual é o futuro para a junta militar? Porque muitos dizem que as forças governamentais mataram Mariano Nhong, mas não mataram a junta militar. A junta militar já estava numa situação decadente. Ele sofreu muitas deserções. Se formos a olhar para o histórico, ele apareceu, conseguiu mobilizar algumas pessoas que também ajudavam a publicitar o grupo, né? Mas essas pessoas todas foram desertando, foram aderindo ao DDR, foram tendo outras opções de vida e praticamente nos últimos meses parecia estarmos perante o Mariano Nhong bastante fragilizado, uma junta militar também quase que inexistente, apesar de só uma investigação poderá dar a real dimensão daquilo que era a junta militar ou aquilo que é junta militar até o presente momento. Mas na sua perspectiva não se pode esperar agora muito da junta militar? Não se pode esperar, mas também é preciso não subestimar, porque ninguém conhece a real situação da junta militar. É preciso olhar isso também com alguma cautela, apesar de aparentemente estarem quase que evidentes sinais de um grupo fragilizado. O que se deve fazer neste momento para evitar que surjam mais guerrilheiros que sigam os caminhos de Mariano Nhong? Há elementos ainda da junta militar que estão dispersos ou concentrados em algum lugar. É preciso trazer uma mensagem de confiança para mobilizá-los a aderir a esse processo DDR que está ainda em curso. E não olhar o facto de ter se abatido Mariano Nhong para continuar a perseguir na tentativa de abater todos os elementos da junta militar. Eu penso que isso não é necessário. É preciso também credibilizar o próprio processo DDR, de modo a que não haja essas mensagens ruidosas que têm aparecido nos últimos tempos, que também de alguma forma descredibilizam o processo. O processo ainda continua a ser um processo muito fechado, sem informação, mas também temos outra dimensão que é de continuarmos a investir na base de confiança, porque uma das razões que tem levado
a ocorrência desses conflitos é mesmo a questão da confiança em relação entre os atores. Com a morte de Mariano Nhong, nas suas palavras agora, a fragilização da junta militar, estarão criadas as condições para a efetivação da paz e a estabilização de Moçambique? Bom, abre caminho e boas perspectivas para a estabilidade, sobretudo aqui ao longo do corredor da zona centro, mas não devemos nos limitar ao facto do Mariano Nhong ter sido abatido, mas é preciso também desenvolver algumas ações, inclusive estudar e compreender quais é que têm sido as razões desses ciclos de conflitos, portanto, no país ao longo, sobretudo, dos últimos 29 anos. Muito obrigado, Dércio Alfazema, analista político do Instituto para a Democracia Multipartidária, por se juntar à nossa emissão. E este é o assunto que puxamos para o debate no Facebook. Hoje perguntamos que futuro para a autoproclamada junta militar sem Mariano Nhong. Fakir Madeira duvida que a junta militar tenha espaço para manobras. O internauta diz que, mesmo com Mariano Nhong, apresentava fragilidades. Sérgio Malalele diz que a morte de Nhong deve ser vista com muito cuidado, pois não basta só matar o líder, mas também é preciso oferecer garantias aos demais membros da junta militar. Silvestre Germano comenta no Facebook da DW África que agora o governo moçambicano deve priorizar o diálogo com os restantes membros da junta militar. Também pode participar no debate no Facebook. Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias. Pode estar instalada uma rede de tráfico de bebés nos hospitais de Moçambique. O alerta foi feito por 40 organizações moçambicanas que apresentaram queixas contra vários casos de violência pré-natal no parto e pós-parto em unidades hospitalares do país e suspeitas de tráfico de bebés, referiu Kiteria Girangani, a presidente da Rede de Associações Mulheres Jovens Líderes, citada pela agência Lusa. Só em Maputo foram apresentadas às organizações 15 denúncias de maus-tratos e abusos nos últimos trimestres, protagonizados por profissionais de saúde, disse Camila Fanheiro, do movimento Saber Nascer, que exige responsabilização. Exigimos a investigação e instauração de processos disciplinares e criminais consequentes contra os infratores ou infratoras, incluindo o corpo diretivo e pessoal de serviço durante a ocorrência. A responsabilização exemplar dos profissionais de saúde envolvidos em qualquer situação de violência e provisão de assistência e indemnização para as vítimas. De acordo com o último censo populacional, o rácio de mortes maternas é de 452 por 100 mil nados vivos, o que continua a colocar Moçambique entre os países onde as mulheres têm elevado risco de morte durante a gravidez, parto e período pós-parto. O governo moçambicano agradeceu hoje Portugal pelo apoio na formação na área de defesa. Maputo reiterou a necessidade de Lisboa manter esse apoio, assim como de ajudar na reconstrução da destruição provocada pelo terrorismo em Cabo Delgado. No domínio da cooperação bilateral na área da defesa, Portugal tem estado fortemente empenhado na formação inicial de fuzileiros e de comandos para as forças de defesa e segurança moçambicanas, tropas fundamentais na resposta à ameaça terrorista. Em Angola, não houve consenso entre os deputados sobre a possibilidade de declaração de estado de emergência no sul do país. Devido à seca e fome, os partidos da oposição defendem a declaração de estado de emergência, mas o MPLA, no poder, enalteceu as ações em curso nas 5 províncias no sul. Os bispos católicos angolanos defenderam na segunda-feira a declaração da medida e pedem às autoridades humildade e a não confundirem a fome com a questão política. O presidente angolano João Lourenço dirige nesta sexta-feira, 15 de outubro, uma mensagem sobre o estado da nação durante a sessão solene da abertura do 5º ano legislativo. Aprovou hoje a Comissão Permanente da Assembleia Nacional.
Angola registrou entre agosto e setembro mais de 10.700 crimes. O número crescente de assaltos à mão armada em plena luz do dia em Luanda preocupa as autoridades governamentais angolanas, informou hoje a Polícia Nacional. Os dados divulgados indicam que os crimes violentos representam 27%. Segundo a FMI, Angola é o único país dos PALOP que não vai ver a sua economia crescer este ano. Angola deverá registrar uma recessão de 0,7%, segundo as previsões divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional. De resto, todos os países africanos de língua oficial portuguesa deverão ficar em terreno positivo. O Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento da Guiné-Bissau pede a demissão do ministro do Interior, Boche Kandé. Em carta aberta dirigida ao governante guineense, o movimento da sociedade civil critica os atropelos registrados às liberdades fundamentais dos cidadãos. O governo são tomense reiterou hoje a proposta de reajuste salarial introduzida no Parlamento em maio, alegando a demissão do ministro das Finanças e as sucessivas greves que marcaram o processo, mas garante que o diploma não está morto. DW Deutsche Welle. Em Moçambique, o antigo gestor das empresas que beneficiaram das dívidas ocultas diz que o Estado não está a pagar essas dívidas, nem precisa de pagar. Segundo António Carlos do Rosário, não há qualquer evidência de que o Estado moçambicano esteja a liquidar as dívidas de 2,2 mil milhões de dólares contraídas para a proteção costeira. Mas o Ministério Público não vê as coisas por esse prisma. Os olhos da DW África em Maputo, Romeu da Silva, está a acompanhar o julgamento das dívidas ocultas. O arguido António Carlos do Rosário disse esta terça-feira em tribunal que não há provas de que o Estado moçambicano esteja a pagar as dívidas ocultas às empresas MAM, Ematum e Proíndicos. Segundo o ex-diretor das empresas, se o Estado está a pagar as dívidas é porque quer. O que a garantia faz é dizer que, olha, nós conhecemos este assunto, se não houver pagamento por questões de força maior, só força maior acredito que foi o que aconteceu, aí o Estado vai ter que entrar. Mas mesmo assim, o Estado não vai entrar se não quiser, porque há sempre mecanismos de diálogo. O Ministério Público perguntou, no entanto, ao réu por que é que houve uma discrepância numa dívida da Proíndicos que vencia em 2015 de 90 milhões de dólares com a garantia solicitada ao Estado de 278 milhões de dólares. Ou seja, 188 milhões a mais do que necessário. O que é que se pretendia fazer com os 188 milhões a mais? O Ministério Público desconfia que o réu, na qualidade de PCA das três empresas que endividaram Moçambique em 2,2 mil milhões de dólares, tenha solicitado a garantia de 278 milhões de dólares para restaurar a dívida anterior assumida. António Carlos do Rosário, que foi também diretor de inteligência econômica dos serviços secretos, respondeu. Não estava a contrair outra dívida. Garantia não é dívida. Garantia é simplesmente um papel que nos permite ir ao credor e dizer que, olha, nós devíamos te pagar, como está aqui, estamos a falar de 278 milhões, mas a parte que caberia para chegar e dar algum conforto aos bancos e dizer que, olha, os 90 milhões que nós Proíndicos hoje em novembro já devíamos ter pago por conta daquele contrato que esperávamos começar a faturar a partir de fevereiro. Não aconteceu. Não temos dinheiro para vos pagar os 90 milhões hoje, mas temos uma carta conforto, que a garantia funciona mesmo para confortar. O Ministério Público não ficou convencido com a explicação, porque, como entendeu a procuradora Ana Sheila Marangula, a garantia transforma-se automaticamente numa dívida para o fiador quando o devedor não paga. É uma dívida ou não? Tanto mais que o Estado moçambicano está endividado por conta do não cumprimento das obrigações assumidas pelas três empresas. Então, a garantia é sim uma dívida em potência que o Estado moçambicano estava a assumir. Ainda em relação às dívidas das três empresas, o juiz da causa Efigênio Batista quis perceber a legitimidade dos contratos para a implementação do sistema integrado de monitoria e proteção. O réu respondeu prontamente. O Conselho de Ministros, na altura, delegou poderes a três ministros. Ministro da Defesa Nacional, Ministro do Interior e o Ministro das Finanças. Para os três, em representação do governo, celebraram um contrato de concessão do SIMP com a Proíndicos. Romeu da Silva, DW, Maputo.
Obrigado, Romeu. Ainda na mesma audiência, o antigo diretor da Inteligência Econômica dos Serviços Secretos de Moçambique disse que o atual presidente da República recomendou a criação da empresa de pesca de Ematum, que beneficiou do dinheiro das dívidas ocultas. Na altura, Filipe Nunes era ministro da Defesa sob a presidência de Armando Guebuza. Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/Moçambique, sem cedilha. Cidadãos estão insatisfeitos com a qualidade dos serviços prestados pelos técnicos de saúde do Hospital Geral do Mochico, em Angola. A reportagem é com Georgina Malonda. Cresce o número de mortes de pacientes na maior unidade sanitária da província, segundo a gestão do Hospital Geral do Mochico. De julho a setembro, quase 200 pessoas morreram de diversas doenças. No segundo trimestre deste ano, tinham sido registrados 110 óbitos. Selma José, coordenadora da Comissão de Gestão do hospital, não esconde a preocupação. É um caso muito preocupante. 192 óbitos em 3 meses. Comparativamente ao segundo trimestre, também tivemos um registro de 110 casos. Entre eles, há quem morreu por causa de malária, diarreia, insuficiência renal, doenças respiratórias e tantas outras, diabetes. São doenças que devem ser tratadas no hospital. Mas essas pessoas perderam as vidas porque chegaram tarde à unidade sanitária. A técnica de enfermagem Josefina Antônio aponta também a chegada tardia aos serviços de urgência como a principal causa de morte de pacientes no hospital. Bom, com relação à situação do pessoal que chega tardia nos nossos hospitais, no caso, eu ainda acho que é por falta de informação e muitos por causa do tradicionalismo. Sabemos que a estatística de número de mortalidade cá no leste, especificamente no Mochico, é muito alta por causa mesmo desse desleixo. Por seu lado, os cidadãos da província queixam-se do mau atendimento hospitalar. Parentes dos pacientes internados encontram enormes dificuldades para ter acesso ao hospital, para acompanhá-los e apoiar. Edna Luciana, inconformada, desabafa. A pessoa chega aqui, tens famílias lá graves, te complica aqui no portão, você não consegue entrar. Estás a vir com a criança já doente, você não entra normalmente, chegas aí, não te atende normalmente. Tens que reclamar muito, tens que gritar muito. O cidadão João Bumba também manifesta sua indignação. O atendimento lá é muito fraco. Não atende mesmo assim urgentemente, é mentira. Ainda você quando vai lá reclamar, ainda fica te dá berro nos enfermeiros. Há momento que você vem com a comida de noite, não te deixam entrar. Ainda tens que ficar aqui tempo, até quando eles for analisar é quando te deixam entrar. Há ainda quem fale em discriminação, como é o caso de Otávio Vidal. O atendimento deste hospital daqui do Luena não está nada bom. O estrangeiro vem aqui ao hospital e tem que ser atendido muito bem melhor. Mas agora, um cidadão de cá, atender fica muito difícil. O estrangeiro é rápido e todo o povo está totalmente frustrado. Com 300 camas, o Hospital Geral do Mochico atende mais de 4.000 pacientes por semana e conta com um corpo clínico composto por 40 médicos e 218 enfermeiros, entre nacionais e estrangeiros, número considerado insuficiente para atender à demanda. Da maior província de Angola, para a DW, Georgina Malonda. DW Notícias. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, vai realizar as suas primeiras negociações bilaterais com um líder africano na quinta-feira, recebendo o homólogo queniano Uhuru Kenyatta, quando a guerra e uma crise humanitária agitam a vizinha Etiópia. O Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas decidiu hoje a favor da Somália na disputa com o vizinho Quênia sobre uma fronteira marítima, num caso que envolve um território potencialmente rico em petróleo e gás. O governo da Somália rejeitou hoje um plano para a criação de uma missão conjunta de manutenção da paz da União Africana e das Nações Unidas, que substituiria a atual missão da União Africana no país, cujo mandato termina a 31 de dezembro. DW Espaço do Ouvinte. Que futuro para a autoproclamada junta militar sem Mariano Nhongo? É a pergunta do dia hoje no Facebook da DW África. Lafubalde diz que morreu um líder, mas os membros devem estar a procurar um novo sucessor, por isso é preciso uma negociação rápida. Também Machai diz que não haverá nenhuma
nenhum futuro porque esse grupo já acabou. Joaquim Aurélio diz que haja perseguição aos restantes membros do grupo Junta Militar que era liderado por Mariano Nhong. A todos os ouvintes que participaram nesta emissão, muito obrigado. Continuação de uma boa semana. Voltamos logo de manhã com o jornal.